Nós só poderemos caminhar se soubermos por onde outros já caminharam, que também nos ajudam a balizar esse caminho, né? Presença aqui de Robson Cavalcante, com histórias que nós talvez já temos ciência, mas o testemunho dele aqui é de fato um estímulo enorme para todos nós, mais do que das informações, da metodologia, da produção de reflexão que possa ajudar a orientar a nossa igreja, a Igreja do Senhor. A história é importante, como a gente percebeu, e a memória é fundamental para que a gente possa, de fato, ressignificar o nosso presente, a nossa própria caminhada. O Robson citou Edimburgo, um membro da FTL, inclusive do Núcleo do Rio, está hoje em Edimburgo, tem a reunião do centenário da Conferência de 1910, o Antônio Carlos Ribeiro, tem mandado textos aí, que quem desejar poderá, inclusive, ter acesso a essas informações. Nós vamos ter duas falas agora, e vamos ter que falar a partir daqui, por causa das questões técnicas aí da gravação, mas o Ed René é o que vai nos falar nessa hora, inicialmente, e o Robson tocou na questão do reino de Deus, e uma questão cara para a caminhada da própria fraternidade teológica. O Ed, em 1989, no meu último ano no Seminário Batista, aqui no Rio, nós o convidamos como centro acadêmico, e ele fez uma conferência com o nome de O Reino de Deus e Suas Implicações para a Igreja Contemporânea. Isso tem 21 anos, assim. E é um tema que Dom Robson tangenciou aqui muito rapidamente. Citou outras pessoas. Eu queria que você abrisse, antes de pedir o Ed que possa falar, no programa, logo na página seguinte à primeira folha, tem saudações de irmãos distantes. Quem mandou uma saudação foi mencionado aqui pelo Robinson, que foi René Padilha, foi mencionado como um desses pioneiros da caminhada da fraternidade. Ele mandou essa mensagem especial, e eu vou ler aqui com o meu portunhol, vocês podem acompanhar aí. Amados hermanos e hermanas em Cristo, me alegra muito saber da reunião do setor brasileiro da FTL esse fim de semana. Recebam um afetuoso saludo de minha parte e meus melhores desejos que el encontro seja muito frutífero para a causa de Jesus Cristo e a glória de Deus. Hoje, mais que nunca precisamos um labor teológico, tome ele sério em contexto e com a direção do Espírito Santo e a luz da palavra, provê orientação ao povo de Deus, para que dê resposta a los difíceis problemas que nos planteia a globalização de um sistema de injustiça institucionalizada. Que este encontro haga um aporte significativo em essa direção, particularmente em Padilha. Robson falou desse caminho, né, do passado, que é também presente, com a presença do René Padilha, que nos estimula para que essa caminhada que a gente tem até o sábado nos ajude a pensar também o presente, o nosso futuro. Ed, então, nos ajuda, portanto, nessa hora, a reação à palavra do Robson. Ed René? Os currículos todos, se alguém quiser mais informações, estão aí no programinha de Quem é Quem, que fala aqui em nossa consulta. Boa tarde a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Amém? Amém. Bom, é um privilégio participar ainda aqui de parte da nossa consulta, e um privilégio também muito grande é poder reagir a esta fala do Robinson. E a minha escolha de reação, alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o meu ponto de vista, eu opto que seja o ponto pastoral, porque assim eu compreendo a ênfase, se não quase a totalidade da minha vocação, que é no engajamento como pastor de uma igreja local. Então, o meu olhar para essa história da missão integral
tem a ver com a minha formação pastoral e com o meu ministério pastoral. Eu cheguei no seminário, mais precisamente a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em 1981. E lá, em 81, eu tive como professor o doutor Richard Sturz. E foi ele quem me apresentou René Padilha. E àquela altura eu estava lá com os meus 17 anos, talvez, acho que 17 para 18, foi quando eu li René Padilha, e o artigo era sobre teologia da libertação. E o René Padilha estava dizendo que a questão urgente não era a crítica teológica, a teologia da libertação, que era católica, mas como a igreja chamada evangélica ou o movimento protestante responderia às mesmas perguntas que a teologia da libertação estava tentando responder na América Latina. E foi ali que, pela primeira vez, uma luz foi acesa e me deu um norte. É que a teologia, ela deveria ser feita não apenas com a ferramenta da filosofia para responder ao vazio de sentido da Europa, por exemplo, mas a teologia deveria ser feita com as ferramentas das ciências sociais para responder ao sofrimento, especialmente nos países de terceiro mundo e mais propriamente na América Latina. Foi na carona dessas leituras que eu li a série de Lausanne, os 10 fascículos publicados pela Visão Mundial e a ABU. Aliás, eu aproveitaria a presença do Robson. A informação que eu tenho é que a primeira publicação em português é de 1984. Procede, não? Lembra disso? Da série. Então, Lausanne foi 1974 e o primeiro texto em português traduzido chegou depois de 10 anos para nós. Mas eu cheguei no seminário em 81, então em 84... fui lendo a teologia do chamado movimento de Lausanne, John Stott, René Padilha, e foi em 1985 a primeira vez em que tive o privilégio de ouvir o Robson Cavalcante ao vivo. Eu era ainda seminarista na Igreja Batista do Marapé, em Santos, e o Robson nos falou um sábado à tarde, e eu me lembro como se fosse hoje, e anotei a seguinte frase: a missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. Palavras literais do Robson, não sei se você se lembra delas, mas eu lembro porque foram escritas na contracapa da minha Bíblia em 1985. A missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. Foi nesse movimento que eu recebi a tarefa de escrever um artigo para o centro acadêmico da Faculdade Teológica, para o jornal, e escrevi que a responsabilidade social da igreja era não apenas dar o peixe e ensinar a pescar, mas promover ou cooperar na promoção de transformação das estruturas da sociedade, para que todo pescador tivesse acesso à beirada do rio, tivesse acesso à vara de pescar, tivesse acesso a mecanismos justos de comercialização do peixe pescado e assim por diante. O artigo foi censurado e
o professor Richard Sturz me chamou e disse: olha, o diretor pediu que eu avaliasse o seu artigo. O que eu faço agora? Eu falei: eu não sei o que o senhor vai fazer, mas isso aí foi o senhor que me ensinou. E ele deu então um parecer. Ele disse que, de fato, o artigo não era dos mais ortodoxos, mas estava dentro dos limites toleráveis de divergência. E aquilo talvez tenha sido para mim uma palavra profética, porque desde então eu acho que a minha reflexão teológica e a minha ação pastoral não é das mais ortodoxas, mas eu espero sempre ser contado entre aqueles que estão nos limites toleráveis de divergência. Até porque a frase que está estampada aqui atrás diz que nós não devemos nos ocupar apenas de fazer a relação entre a autoridade da Bíblia e uma teologia existente, mas devemos nos ocupar em fazer a relação entre a autoridade da Bíblia e uma teologia que ainda não existe. A ideia de que a teologia não está pronta é uma ideia que deve acompanhar a nossa reflexão teológica, especialmente na América Latina. Se a gente entender razoavelmente o que acontece em Lausanne em 74, é que os que detinham o poder da reflexão teológica chegam em Lausanne com o pacote pronto, mas os teólogos da América Latina e brasileiros, eles chegam dizendo: a teologia não está pronta, há um outro viés, há um outro ponto de vista, há outras perguntas que esse pacote não nos atende e não responde. Então nós temos que caminhar dentro dos limites toleráveis de divergência, porque fazer teologia sem esticar o elástico não é fazer teologia, é repetir teologia. Foi nesse processo que eu desenvolvi praticamente toda a minha caminhada pastoral, entendendo que a missão da igreja era muito mais do que anunciar uma mensagem e do que uma convocação verbal para que o pecador se arrependesse e integrasse a vida comunitária e aguardasse o arrebatamento para o céu ou a vinda de Jesus. Este modelo nunca me foi satisfatório, nunca me foi suficiente. Compreender cristão como um sujeito que aceita Jesus como Salvador e cai num vazio histórico, esperando a vida no paraíso pós-morte, sempre foi, na minha leitura e na minha experiência pessoal e pastoral, um reducionismo absurdo do Evangelho e, por que não dizer, um reducionismo diabólico do Evangelho de Jesus Cristo. A compreensão do que nós chamamos de missão integral me levou, por exemplo, há 2 anos ao Senegal para falar a um grupo de missionários que atua no lado ocidental da África. E depois de algumas preleções a respeito de missão integral, um daqueles missionários levanta a mão e diz o seguinte: queria que você me respondesse uma pergunta. Por que é que eu devo alfabetizar uma pessoa se ela vai para o inferno? Não é melhor o sujeito ir para o céu analfabeto do que ir para o inferno alfabetizado?